sucesso de todos os sábados, fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia. Eu sou o Nelson Carneiro, estamos iniciando mais um programa Sua Cidade e Seus Valores. Hoje, 13 de junho de 2015, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Você que esteve acompanhando a programação normal da emissora até este momento, nós vamos agora juntinho até o meio-dia, tá legal? E hoje nós temos aqui, olha, temos convidado aqui na mesa, importante, nós vamos hoje representando aqui o sexo feminino, e hoje nós vamos falar muito aqui, já estamos com o Lúcio aqui na presente, também o nosso vereador Marco Rodrigues, e nós estamos recebendo hoje a doutora Cecília Lomelino, né? E daqui a pouco a gente vai apresentar todo mundo. Mas lembrando, quero mandar um bom dia aqui pro nosso diretor de programação, Christian Ferraz, e também pro diretor das organizações fluminenses, nosso amigo Alexandre Torres. Aquele abraço, no IDH do Estado. A senhora tem encontrado as escolas em boas condições físicas? Olha, eu fui a uma escola... Você me permite? Eu vou falar com o deputado Conte. Sim, fica à vontade. O deputado Conte já está na linha? Deputado, bom dia, deputado. Bom dia, Nelson. Prazer estar falando com você. Eu que te agradeço aí. Nós estamos aqui na mesa aqui com o nosso debatedor Lúcio Carlos. Nós estamos com a representante da OAB de Niterói, a OAB Vai Escola, doutora Cecília Lomelino, e também com o vereador Marco Rodrigues de São Gonçalo. E é um prazer falar contigo, tá, deputado? Prazer todo meu. Dê um abraço carinhoso no vereador Marcos Rodrigues. Tá bom. Nós estamos com um tema aqui sobre educação, e o senhor é presidente da Comissão da Educação na Alerj, e a gente queria saber qual o retrato mais ou menos que nós temos da educação no estado do Rio de Janeiro, se ela está boa, como é que está, o deputado? Olha, educação temos ainda um caminho muito longo pela frente, né? Sim. Por mais que em algumas questões o Estado possa ter avançado, e uma delas eu citaria a agenda de concurso público para o magistério. Vamos lembrar que há 9 anos atrás o Estado tinha mais de 20 mil professores em contrato temporário. Não tinha uma agenda de concurso permanente. O contrato temporário não é a melhor opção, não só para o ingresso de serviço público, mas para um projeto de educação. Então hoje nós temos uma rede na rede estadual de educação com um quadro docente concursado que, se não atende 100%, atende perto de 94%, 96% das suas demandas. O Estado hoje tem um pouco menos de 2.000 professores em contrato temporário. Agora, lamentavelmente, a educação ainda não é agenda prioritária. Lamentavelmente, a educação, né, ainda é encarado para muitos como despesa e não investimento. Então temos um longo caminho. O cenário ainda não é o cenário que nós desejamos. Temos muito a avançar ainda, Nelson. Sim. Professor Conte, você tem origem da educação, né, que você teve eu tenho, foi do Plínio Leite, né, uma coisa assim, né, você sempre envolvido com educação, e na Assembleia ninguém melhor que você na Assembleia para cuidar disso. Mas hoje se fala muito, por exemplo, na insatisfação com relação ao salário dos professores. Há muita reclamação nesse sentido, vereador. Há poucos dias eu tive o desprazer de ouvir de uma pessoa que um professor, às vezes em determinados municípios, que eu não me lembro qual, ganha menos do que o salário mínimo. Isso seria possível? Existe alguma reclamação na sua comissão com relação a isso? Olha, esse problema é um problema recorrente na comissão, né? O debate da remuneração e da carreira dos profissionais de educação. Sim. Nós temos hoje o piso nacional, votado no Congresso Nacional, e que muitos municípios ainda não cumprem. São Gonçalo mesmo, o município da importância de São Gonçalo ainda não cumpre o piso nacional do professor. Isso é uma deformação do que falamos, né? Da falta de compreensão da prioridade que é a educação.
Infelizmente, os governos, na maioria das vezes, não colocam a educação no patamar que deveriam colocar. Nós temos lutado lá na Assembleia, em um debate que tivemos nessa semana que passou, questão do financiamento da educação no Estado. Municípios e estados se acostumaram a aplicar os 25% que o Constituinte estabeleceu como mínimo e não como teto. Sim. E esses 25% passaram a ser o teto nos investimentos. E os desafios da educação no mundo da inteligência, no mundo da inovação, da ciência, da tecnologia, onde conhecimento é a ferramenta para se vencer nesse novo desafio colocado no mundo, né? A educação tem que ser a grande pauta, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Sim. Temos hoje municípios avançando no Brasil, não há dúvida, já temos projetos exitosos, cidades onde governos e população elencaram a educação como prioridade, mas ainda é um número muito pequeno frente ao desafio que está posto na educação. Sim. Outro fato que às vezes a gente encontra algumas dificuldades seria com relação às instalações de muitos colégios no interior e tal. Também tem sido objeto de reclamação na sua comissão? Olha, tem sido sim, mas é verdade também que temos que reconhecer que nos últimos 5 anos, pelo menos o Estado, a rede estadual, sofreu uma intervenção mais efetiva na sua recuperação física. Sim. A comissão acompanha de perto essas questões todas. Nós temos lá um relatório semestral da situação física das escolas. Diria que o cenário da rede estadual, não estou falando das redes municipais. O cenário da rede estadual hoje é um cenário onde a grande maioria das escolas já está em condições físicas adequadas para o projeto educacional. Temos algumas questões pontuais, especialmente Baixada, São Gonçalo e Itaboraí, mas são questões pontuais de algumas unidades. Temos cobrado da Secretaria de Educação a solução para essas escolas. Tá certo. O vereador Marco Rodrigues tem uma pergunta a lhe fazer, o deputado. Bom dia, deputado Conte, é um prazer falar contigo mais uma vez. Uma questão, deputado, que me incomoda muito, queria saber qual era o posicionamento do senhor. O que a gente vê muito nas discussões, eu vejo uma discussão muito forte, não só no Estado, mas também nos municípios, só em cima da remuneração do professor. Mas eu digo que eu não vejo como eu digo assim, o que vai levar a educação ter um resultado melhor somente a questão da remuneração. Porque eu digo que se discute muito, existe muita paralisação, muito em função da remuneração, mas não se discute hoje a questão da proposta pedagógica, de uma política pública voltada para a educação, da infraestrutura das escolas, do acesso, porque eu digo que assim, as pessoas não trabalham única e exclusivamente pelo salário. Elas precisam de ter condições de trabalho dignas, eu digo, uma sala decente, adequada, o acesso fácil, infraestrutura de merenda, material didático. E eu não vejo, muitas das vezes, os sindicatos voltados para a educação entrarem muito nessa questão. Eles têm uma pauta extensa, mas muitas das vezes o que leva à paralisação é só a questão da remuneração. E um dado hoje importante, até da realidade de São Gonçalo, dos mais de 3.000 professores, nós temos um número muito pequeno de professores que estão abaixo do piso nacional. Em São Gonçalo, realmente, a gente tem um problema de, normalmente, quem entra na carreira, no início ali dos primeiros 5 anos, realmente ele fica abaixo. Mas como a gente tem em São Gonçalo um plano de cargo, carreira e salário, dito até pelos professores como o melhor plano do Estado, em pouco tempo ele já atinge o valor acima do piso. Então, é um número pequeno, que eu digo sempre, foi sempre uma discussão minha, que a gente precisa discutir esse início da carreira. E aí, o que eu queria saber, se a gente precisa avançar, como o senhor falou com muita propriedade, educação não tem sido a prioridade dos governos, e por isso que a sociedade amarga resultados horríveis. E aí, gostaria de saber qual é o posicionamento do senhor. Olha, vereador, eu tenho acompanhado essa questão de São Gonçalo, até com os senhores, estivemos lá em algumas reuniões lá de professores. Os sindicatos podem errar na dose das greves, das paralisações, que está sendo até uma reflexão hoje do mundo acadêmico, se a melhor forma da reivindicação são essas paralisações
permanentes, né, que acabam prejudicando especialmente o aluno e a família. Então isso é um debate que os sindicatos têm que fazer. Agora é verdade também, né, que não há como pensar em educação de qualidade sem pensar em profissionais bem formados. E não há como pensar em profissionais bem formados onde a carreira não consiga atrair os bons talentos da sociedade se ela não oferecer uma pauta remuneratória que dê dignidade. A sociedade brasileira tem que entender que precisamos recuperar o status social do professor. Não é um problema só salarial, mas é também salarial. Não pode o professor ganhar 60% do que ganha as demais profissões de nível superior no país. O professor precisa voltar a ter o seu destaque social no conjunto das profissões. E esse destaque social, ele não é visto só pelo salário, mas o salário é fundamental. O grande debate da qualidade de educação, quando o senhor fala em projeto pedagógico, em estrutura metodológica das escolas, no seu aparelhamento de material didático, mas nada disso funciona se você não tiver um profissional qualificado, um profissional que possa ser dinamizador desse mundo hoje, onde o desafio grande está diretamente ligado às novas ferramentas tecnológicas. Como eu falei, o mundo do conhecimento, o mundo da inovação. E nós não temos isso hoje, lamentavelmente, no Brasil. A carreira do magistério é uma carreira hoje colocada em 4º, 5º nível de prioridade. Esse é um debate que a sociedade toda tem que tomar. Então, quando você fala em uma carreira docente de São Gonçalo, município que é o 2º município em indicador demográfico do estado, um dos mais importantes socioeconomicamente, você não pode ter um professor em início de carreira ganhando menos do que o piso. Primeiro, é ilegal. Não pode ter um plano de carreira que ele já começa ilegal. O piso nacional é para ser cumprido. E a cidade, o piso, a lei é muito clara, a cidade que não tem condições econômicas de cumprir o piso, o governo federal complementa essa diferença. Agora, para o governo federal complementar a diferença, o município tem que abrir as suas contas, tem que dar transparência nas suas contas, o que muitas vezes não querem fazer. Mas, de qualquer maneira, o grande desafio está colocado de fato, na carreira, e quando se fala em carreira, não tem como pensar na questão salarial. Obrigado, mas realmente, São Gonçalo a gente tem um plano que estimula o desenvolvimento e o crescimento profissional, porque eu digo, o professor é a base da transformação, então a gente precisa ter ele remunerado, bem remunerado, capacitado, porque eu digo, atrair o profissional, você tem que ter um bom salário, mas você tem que ter uma política interna salarial que permaneça com aquele policial, com aquele professor dentro da rede. E uma outra coisa que o senhor falou, que está se discutindo no mundo acadêmico, com muita propriedade, por exemplo, em função de uma proposta de campanha do nosso prefeito, eu posso dizer para o senhor hoje que o município de São Gonçalo, as crianças nos últimos 2 anos e meio não tiveram aula, porque a gente está vivendo greves recorrentes em função, não muitas das vezes em perdas salariais, mas sim em função da proposta de campanha do prefeito, que foi uma coisa absurda, de 70% de aumento quase para os professores. Então, é a realidade que tem que ser discutida, tem que ser amplamente debatida para ver se é o melhor caminho, porque quem está sendo prejudicado, além do profissional, é a nossa criança, e isso compromete muito o futuro da nossa sociedade. Vereador, o São Gonçalo precisa abrir o diálogo permanente do Poder Executivo com os seus profissionais. Isso é uma questão também que chega muito à Comissão de Educação. A falta hoje de um diálogo, de canais de conversa do Poder Executivo com os profissionais de educação. E essa demanda tem chegado muito lá na comissão. Deputado, o nosso debatedor aqui, Lúcio Carlos, que é da NITNET, que está sempre nos presente aqui, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Bom dia, deputado Conte. Aqui é o Lúcio Carlos do curso Sistema Informática da provedor NITNET. Eu gostaria de saber qual é a opinião do deputado sobre essas inclusões desses chamados kits de cartilhas de educação sexual do MEC, ou guia escolar de direitos sexuais para as crianças e adolescentes, que o Ministério da Educação
quis implementar ou estava em vias de implementação, está nas escolas municipais pelo menos. O deputado acha que isso é uma iniciativa boa, uma iniciativa que deve sofrer desvios da grade horária dos nossos alunos das escolas públicas com esse tipo de assunto, ou não seria melhor que o Ministério da Educação e que matérias como matemática, física, português, história, geografia e todas essas que fazem o aluno estar mais preparado para passar no vestibular, que aliás ele não passa, sendo ele oriundo de escola pública de modo geral, e também não tem dinheiro para poder pagar uma faculdade particular. Como o deputado analisa a importância e a necessidade desses chamados, entre aspas, vulgarmente, aí, como kit gay ou coisas semelhantes? Meus Carlos, olha, primeiro, o Ministério da Educação ele não tem autoridade para exigir que rede alguma adote qualquer material pedagógico. Tá? As redes têm que entender que nós estamos em um país que é uma federação, onde os municípios são entes federativos, eles são responsáveis pelo seu sistema de educação, ou seja, a sua rede própria, tá? Com autonomia para isso, ou seja, o governo federal, através do Conselho Nacional de Educação, e como estabelece a nossa Constituição, apenas regra as diretrizes maiores da educação. O que são diretrizes maiores da educação? É um currículo nacional, uma carga horária mínima a ser cumprida durante o ano, número de dias letivos. Agora, encaminhar uma cartilha de educação sexual para que as redes sejam obrigadas a cumpri-la, isso não existe, tá? Agora, essa questão não é um tema novo na escola, né? Ou seja, a descoberta da sexualidade está dentro do planejamento educacional de todas as escolas há muito tempo. Há muito tempo. Descobrir a sua sexualidade do gênero, isso é uma coisa que faz parte dos chamados temas transversais de toda escola que tem compromisso com a formação com responsabilidade. Talvez temos hoje um debate instalado na sociedade, com alguns exageros de ambos os lados, que faz com que as pessoas fiquem receosas de determinadas iniciativas. Vivemos num mundo onde não se permite mais o espaço para qualquer forma de homofobia, garantir as liberdades com responsabilidade e com respeito. Isso faz parte do ambiente de uma sociedade democrática de pleno direito. Agora, o projeto escolar da escola tem que ter a responsabilidade de tocar nesses temas na idade própria, no momento certo, dentro da transversalidade das disciplinas e sem perder o intuito conteudista que a escola tem. A escola é o local para se aprender, especialmente para se aprender. Tá? E o senhor tem razão, cumprir um currículo mínimo com as disciplinas necessárias para dar sequência à vida acadêmica, garantir com que todos tenham oportunidades iguais ao longo da sua vida, é o grande objetivo de uma educação pública de qualidade e democrática para todos, né? Ô, deputado Conte, eu quero agradecer penhoradamente, O senhor fica à vontade se o senhor quiser falar mais alguma coisa. E eu fico agradecido a toda a nossa equipe aqui, agradece a sua participação. Eu tenho aqui inúmeras perguntas que vieram, mas infelizmente meu Zé Carlos não está aqui para me auxiliar e eu não tive como repassá-la, mas eu espero que um dia o senhor esteja aqui pessoalmente aqui com a gente para a gente debater a curiosidade aí de muitos ouvintes nossos que quer dirigir pergunta ao senhor. Tá legal, deputado? Um prazer, Nelson, um prazer ter participado com vocês. Um abraço aí nos participantes e nos seus ouvintes. Bom dia para vocês. Muito obrigado e sucesso no seu trabalho, deputado. Bom dia. Tá aí, nós acabamos de falar com o deputado Conte Bittencourt, que é presidente da Comissão de Assuntos da Educação na Alerj, então, a gente... muitas perguntas aqui que eram para acontecer, mas infelizmente por condição técnica não tivemos como, mas com certeza o deputado vai estar aqui numa próxima oportunidade para a gente falar com você diretamente, ouvinte, tá legal? Nós vamos rapidamente para o intervalo e a gente volta, não é isso, Pedrão?
Não sai daí não, é rapidinho, a gente vai continuar falando aqui, fazendo uma análise aí da educação para a gente entrar num outro tema que nós temos: democracia, morosidade da justiça, a certeza do dia do amanhã. Temos? É com você, Pedrão. Estamos apresentando sua cidade e seus valores. Com vocês, Nelson Carneiro.